imaginou se existisse uma fórmula mágica que pudesse decifrar o preço de uma ação e decifrar se o mercado vai subir ou descer. É bem fácil perceber que essa fórmula mudaria completamente o jeito como se investe em ações e traria uma fortuna para o seu criador. E foi exatamente isso que aconteceu com Gene Simons, o matemático que decifrou Wall Street e transformou seus cálculos em 32 bilhões de dólares. Mas como que ele conseguiu esse feito surpreendente? Qual que é o segredo matemático de Gene Simons? E o mais importante, será que é possível de ser replicado? Bom, eu sou o Lucas e hoje você vai entender como Gene Simons decifrou os segredos da fortuna em Wall Street e transformou seus cálculos em bilhões e bilhões de dólares. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal caso você ainda não for inscrito e comenta aqui embaixo o que você faria se você tivesse a fórmula do mercado de ações. Você usaria essa para criar sua própria fortuna pessoal ou abriria ao público para que todos pudessem utilizá-la? Gene Simons nasceu no dia 25 de abril de 1938, em Cambridge, Massachusetts. Desde pequeno, ele sempre demonstrou interesse pelas ciências exatas, mas foi só aos 20 anos que se formou em matemática pelo MIT e concluiu seu PhD em 1961, aos 23 anos de idade, em Berkeley, Califórnia. Após seu PhD, trabalhou com outros matemáticos na geometria e topologia dos chamados manifolds, desenvolvendo uma teoria matemática fundamental, que posteriormente serviria como base para a física, a teoria quântica dos campos. Devido ao seu brilhantismo matemático, em 1964, Simons foi convidado pela NSA, Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, para atuar na equipe de decifradores de código. Na NSA, Gene Simons utilizava padrões matemáticos complexos para decifrar criptografias durante o período da Guerra Fria e, concomitantemente, atuava como professor universitário em Harvard e no MIT. O trabalho de Simons para a NSA foi até o ano de 1968, quando ele foi demitido por emitir opiniões públicas se opondo à Guerra do Vietnã que ocorria na época. E foi então que ele se dedicou completamente à pesquisa científica e ao ensino da matemática, se tornando professor titular na Universidade Stony Brook. Intrigado pelo mercado financeiro e ciente de que o sobe e desce das ações poderia ser decifrado com a matemática, o até então cientista e professor universitário decidiu pivotar a sua carreira para um mercado um pouco mais lucrativo. E foi aí que ele criou a Monemetrics. Em 1978, Gene Simons fundou sua primeira empresa de investimentos, a Monemetrics, que fazia alusão ao termo dinheiro, money, e ao termo econometria, metrics, o que já dizia bastante sobre o que a empresa se tratava. A ideia principal de Simons era de aplicar todos os conceitos matemáticos estudados durante toda a sua vida no mercado financeiro e encontrar uma fórmula perfeita que pudesse prever exatamente o rumo de uma ação, pois sabendo o rumo de uma ação, ficava fácil ganhar dinheiro, pois era só investir nas próprias ações que a matemática indicasse. O problema principal era que Gene Simons não sabia exatamente como começar. Ele sabia que era possível decifrar Wall Street, mas não exatamente como atingi-la. Foi então que ele teve a sua principal ideia, que veio a se tornar a base da sua estratégia, a de contratar as mentes mais brilhantes para lhe ajudar no processo de decifrar Wall Street. A sua primeira contratação foi Leonard Baum, um antigo colega matemático que tinha experiência no ramo de previsões matemáticas em ambientes caóticos, bem similar ao mercado de ações. Bom, e agora a parceria estava formada e o mercado de ações nunca mais seria o mesmo. Nos primeiros anos da Monemetrics, a estratégia ainda não estava muito bem definida, mas os resultados eles eram suficientes para manter a ideia funcionando. De 1979 até 1982, a empresa teve um lucro de aproximadamente 43 milhões de dólares. E foi aí que a Monemetrics expandiu, mudou de nome e se tornou a Renaissance Technologies. Em 1982, a Monemetrics se tornou o que seria uma das empresas mais rentáveis de Wall Street, a Renaissance Technologies.
Ao contrário das empresas tradicionais do mercado financeiro, que contratam os melhores economistas e administradores e são lideradas por pessoas com alta expertise na área, a ideia de Gene Simons era um pouco diferente. E ele contratava os melhores é um fato, mas ele contratava os melhores cientistas. A ideia de Simons era que se ele juntasse as melhores mentes da matemática, da física e da computação, ele conseguiria entender melhor o mercado a partir de uma perspectiva matemática e assim lucrar alto, investindo a partir de uma base científica. Enquanto as outras firmas de investimento focavam em uma análise de uma maneira mais qualitativa, analisando o mercado e tentando prever como determinado setor iria se comportar, Simon e sua equipe focavam em uma análise puramente quantitativa, analisando o investimento a partir dos números demonstrados por este. Através de análises matemáticas complexas e do conceito de Big Data, já na década de 80, a equipe de Simons foi capaz de criar um modelo matemático que previa com excelente precisão o rumo das empresas listadas em bolsa. Nada de analisar a fundo uma empresa. Eles simplesmente pegaram todos os dados disponíveis, colocaram no seu algoritmo matemático, feito pelas melhores mentes da época, e assim descobriam se uma ação ia subir ou se ela ia descer. Vale ressaltar que isso tudo foi feito na década de 80, e Gene Simons revelou em algumas entrevistas que eles iam até a Bolsa de Valores de Nova York para tirar cópias físicas dos dados das empresas. Loucura, né? A tecnologia ela não estava tão avançada para que ao simples clique de um botão, eles tivessem todos os dados de uma empresa em uma planilha organizada. O trabalho ele era imensamente maior do que nos dias atuais, mas culminou num fundo de investimento, não apenas mais um fundo, e sim um dos mais lucrativos de toda a história de Wall Street, o chamado Medallion Fund. Imagine o seguinte cenário: você investe seu dinheiro em um fundo de investimento. Todos os anos tem uma rentabilidade média de 40% por mais de 3 décadas. Parece um bom investimento, né? Ainda mais quando comparamos a taxa de retorno média de 10 a 15% ao ano, que a maioria dos investidores bons conseguem, pois é exatamente o que o Medallion Fund vem trazendo de resultados desde sua fundação em 1988. Através da ideia da análise quantitativa de Gene Simons e de seus modelos matemáticos, o fundo Medallion vem trazendo um retorno absurdo, consistente e nunca antes visto na história de Wall Street. A título de comparação, os melhores fundos de investimento dos Estados Unidos pertencem a nomes conhecidos do mercado, como o George Soros, que com o Quantum Fund conseguiu retornos absurdos, uma média de 32% ao ano até o ano de 2000. Warren Buffett, considerado um dos maiores investidores do mundo, consegue entregar uma média de 21% ao ano com a Berkshire Hathaway. E temos ainda o Ray Dalio, que vem entregando uma média de apenas 12% com o fundo Pure Alpha. Dos fundos que passaram pela crise de 2008, o Medallion Fund entrega quase o dobro do segundo colocado, que é nada mais nada menos do que a empresa de Warren Buffett, o 7º homem mais rico do planeta Terra. O sucesso de Gene Simons foi surpreendente e trouxe para o seu criador aproximadamente uma fortuna de 32 bilhões de dólares, o colocando como o 79º homem mais rico do mundo. Muitos fundos tentaram e falharam miseravelmente em copiar a sua estratégia de investimento. Vale ressaltar que os modelos matemáticos utilizados pelo Medallion Fund são secretos e poucos funcionários conhecem algumas partes de seu funcionamento, sendo considerado como uma fórmula secreta, assim como o da Coca-Cola. O fato é que dentro desse modelo matemático existe algum componente único que somente Gene Simons foi capaz de desenvolver e que dificilmente alguma outra empresa vai conseguir copiar. E até mesmo investir nesse fundo é uma tarefa complexa e para poucos. Para investir no Medallion Fund, o fundo de investimento mais rentável da história, você precisa ser um colaborador da Renaissance Technologies ou um afiliado da gestora. E para cumprir qualquer um desses dois requisitos, você deve necessariamente ser uma mente brilhante. Talvez o homem que decifrou Wall Street queira compartilhar seus resultados apenas com aqueles que, assim como ele, entenda dos números. Infelizmente, Gene Simons faleceu dia 10 de maio de 2024, deixando um legado que jamais será esquecido no mercado financeiro, mas certamente vale a pena ser estudado. E você, já imaginou que a matemática poderia ser tão lucrativa assim? Acredita que seria capaz de desenvolver um modelo matemático para decifrar Wall Street? Ou essa capacidade
capacidade é apenas para os maiores gênios da humanidade? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, eu quero muito saber o que você acha. Uma coisa é certa, é possível sim ganhar dinheiro na bolsa de valores, mas resultados constantes de 40% ao ano durante mais de 30 anos, isso talvez seja um feito que a gente deixa apenas pro Jim Simons. Bom, muito obrigado por assistir até aqui, já deixa seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito para não perder nenhuma novidade. Eu sou o Lucas e fico por aqui.